Olá, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje nós vamos falar sobre coesão e coerência, né? Nossa segunda aula aí. E vocês podem me perguntar, tia, mas por que a importância de coesão e coerência para nossa disciplina de redação? Meus amores, eu posso dizer para vocês que são fundamentais para o parágrafo, porque uma vai organizar a sequência de ideias, né? E a outra vai se relacionar à adequação entre essas ideias a partir de ligamentos diretamente para ter sentido entre uma palavra e outra. Mas nós vamos falar isso de uma forma tranquila e aos poucos aqui. Tudo bem? Vamos à aula? Então vamos. Beijo grande, gente! Então vamos lá. Falar de coesão é falar de ligação harmônica. Lembra que eu falei para vocês a importância de ligamentos a partir de alguns meios como conectivos, por exemplo, que nós vimos falado já em outros momentos da nossa aula? Então, chegou o momento da gente aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. Gente, utilizado na gramática, ela é como uma forma de obter um texto claro e compreensivo. Então, diz que coesão textual consiste no uso correto dessas articulações. E quais seriam elas? Conectivos, que vão permitir a ligação entre as frases, as orações, os termos, os períodos, parágrafos. No caso de vocês, como estão no sétimo ano, a gente fala mais da questão de paragrafação, né? E o sentido de um texto. Nós não falamos ainda bem entre esses períodos que a gente vai conhecer um pouquinho mais à frente no nosso oitavo ano. Então, a coesão textual, ela vai ser essencial para essa construção de uma boa redação, de uma excelente redação, porque vai ser ela que vai permitir o sequenciamento das ideias de uma forma lógica, que vai o quê? Para o nosso leitor facilitar a nossa leitura, tá bom? Então, quais seriam os princípios ou os principais recursos que vão corresponder à coesão de um texto? Vamos lá. Aqui no seu slide, ele fala sobre alguns elementos dessa conjunção, dessa coesão, que vai ser a nossa conjunção, que vai indicar a adição, a continuidade, que vai utilizar aí algumas conjunções por isso, pois, que vai ser por conta da causa e consequência, do mais, do porém, do embora, do contraste, da oposição, que vem além disso também, tudo mais. Nós já fizemos aí uma retomada desse assunto até referente sobre a nossa revisão, lembra? De língua portuguesa? Como são assuntos que vão se complementar, aqui a gente vai poder voltar a este assunto ou linkar lá para a gente poder complementar esse entendimento. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide esse exemplo e a premissa sobre esses dois entendimentos sobre a coesão. Vamos lá. Aí vamos ter aí sobre a questão da coesão com mecanismos. Então, mecanismos, essas duas expressões eu não coloquei na apostila de vocês, porque vocês vão ver isso de uma forma ainda mais trabalhada, detalhada, mais à frente. Por isso que eu coloquei introdução à coesão e coerência. Porque eu tenho fé que tudo vai passar e eu quero fazer isso pessoalmente com vocês, tá bom? Mas eu vou falar aqui, vou dar premissa para vocês, para que esse conhecimento já seja introduzido e de repente você em casa, com interesse, pode dar uma pesquisadinha aí para já... Ah, entendi, tia. Pra gente poder conversar aí com mais efetividade, tá bom? Nós temos... Aí para retomada de termos, lembra quando eu falava para vocês a importância de não repetir termos dentro da sua redação? Que não ficava legal, que empobrecia, né? Para quem está lendo a sua redação, não vai ler com tanto prazer, porque ela não flui. O tempo todo está ali repetindo algumas palavras e isso aí não é legal. Então, mas existe um nome específico para essas retomadas. Anáfora e catáfora. Olha só, eu coloquei aqui um exemplo. A empresa faliu, mas ela não estava no vermelho. Meus amores, percebam, o ela fala sobre quem? Remete a quem? A empresa. Porque eu falaria, a empresa faliu,
Mas a empresa não estava no vermelho. E para eu não repetir esse termo, eu utilizo o quê? Esse mecanismo de retomada da expressão que eu vou chamar de anáfora, certo? Olha só, a empresa faliu, mas ela não estava no vermelho. Somos todos inteligentes. Isso é óbvio, olha só. Então, isso vai remeter a qual expressão? Somos todos inteligentes. E esse tipo de mecanismo é o que vai o quê? Propiciar a você a fazer uma produção muito mais limpa, leve, interessante, que progrida dentro da sua forma textual. Legal isso, né? Vamos colocar em prática, né, alunos? Em catáfora, eu tenho meu amigo diz disso, isto, não sei de nada. Então, nesse caso aí, já não retoma. Eu faço uma antecipação. Meu amigo disso, isto, 2 pontos, não sei nada. Então, o isto, na verdade, ele antecipa a expressão não sei nada. E quando isso acontecer, eu vou falar que é o quê? Catáfora. Difícil? Não, né? Mas esses 2 nomezinhos aí vão precisar ficar gravados na minha cabeça. Por ora, meu amor, só quero que você entenda a importância desse mecanismo de coesão, a retomada ou a antecipação desse termo. Vamos à frente? Então vamos lá para um outro exemplo. Vamos lá para o nosso outro exemplo. Exemplo prático. Exemplo 1. Marina chegou a criticar o partido. O time do Corinthians venceu, João foi ao cinema, a menina usa saias, fomos ao show, por isso o carro não pegou. Ela então brigou com o namorado, logo a comida esquentou. Meu bem, pense numa situação complicada. Como entenderíamos esse texto? Ele não segue aí uma ordem lógica, não é? Ele não segue uma ordenação de ideias. Então, o que tem a ver Marina chegar a criticar o partido e o time do Corinthians vencer? O que tem a ver João foi ao cinema e a menina usa saias? Ou fomos ao show e por isso o carro não pegou? Não tem nada a ver algo com o outro, não é? Eu não tenho. É isso aí que não pode acontecer na sua redação. Quando nós falamos sobre determinado assunto, nós precisamos seguir uma lógica de ideias. E é por esse motivo que na minha cabecinha eu preciso organizar o que eu quero escrever. E me perguntar se aquilo que eu realmente pretendo escrever, se dessa forma que eu vou desenvolver meu texto, se é interessante para quem vai ler. Sim? Perfeito. Então vamos passar para frente para a gente poder entender agora sobre coerência textual. Vamos lá. Sobre coerência textual, segundo a sua apostila, diz que a coerência textual resulta na relação harmoniosa entre ideias apresentadas de um texto. Mas olha só, agora nós estamos falando efetivamente sobre a questão de adequação de sentido para atingir a finalidade, né? Então, olha só. Aqui vai ser necessária a coerência porque não pode ter contradições de sentido. Sim? Então ele diz que é importante a organização entre as partes como um todo, as frases não devem ser contraditórias e o texto deve ter princípio, meio e fim. Eu até falei uma vez para vocês em sala que não tem como você iniciar falando de um assunto e terminar na sua redação finalizando sobre outro, né? Você precisa seguir uma lógica. E agora, como eu sei a importância da coesão, que são esses ligamentos aí com as conjunções, os conectivos entre uma expressão e outra, eu preciso que agora o que eu escrevo tenha coerência, ou seja, que precisa ser adequado ao sentido. Quando eu falo elementos semânticos, eu estou me referindo a elementos de sentido que não vai causar, para quem ler a minha redação, a contrariedade, que seja na minha escrita ou aqui, numa forma comunicativa, na minha fala. Sim ou não? Sim. Certo? Ai, tia, eu acho que eu fiquei um pouquinho confusa agora do que é a coesão e do que é a coerência. Ok, vamos lá esclarecer mais um pouquinho.
Vamos para o nosso próximo slide. Perfeito. Então, aqui vai dizer o que pra gente? A coerência consiste na característica de que tem lógica e coesão, ou seja, quando um conjunto de ideias vai apresentar uniformidade. Olha agora. Agora já não consegue mais ter a coerência sem a coesão, sim? Eu vou ter justamente, como diz aqui, as ferramentas que vai garantir a coerência desse texto, ou seja, aquilo que vai ligar os termos. Eu tenho a coerência que vai dar sentido de uma forma uniforme para o conjunto de todas as ideias que estão interligadas ao assunto, tá bom? Então, a coesão é justamente uma das ferramentas que vai garantir a coerência de texto através do uso de elementos semânticos, texto adequados para atingir esta finalidade. Então, eu tenho a coerência, que vai fazer o quadro de conjuntos dessas ideias, a coesão, que vai ter essas ferramentas através dos conectivos, as conjunções, que eu já vou saber da forma como utilizá-las, certo? Para eu saber exatamente o sentido que eu quero dar para cada expressão, para poder entender de fato como isso vai se estabelecer. Eu trouxe um outro exemplo para vocês aqui, para que a gente possa ver na prática e ficar gravadinho na cabecinha de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Doente, não há. Foi, estava, aula, ele. Eita. E agora? O que foi que deu nessa pessoa para falar? E se você encontra alguém e essa pessoa fala assim com você? Doente, não. A foi, estava, aula, ele. Gente, que coisa, não? Você, no mínimo, ia pedir para a pessoa repetir umas 10 vezes e ia perguntar se a pessoa estava bem. Mas por que tá estranho? Por que essa expressão, essa construção frásica te causa espanto? Porque ela não está organizada. Ela não tem o quê? Uma organização lógica. E também não tem aquela relação de consequência a partir daquelas conjunções que pressupõem a coesão. Sim? Então vamos ver como ficaria aí direitinho, eu organizando ela de forma coerente, né? Na organização lógica de cada palavra. Ele estava doente, ponto. Não foi à aula. Olha como fica bonito e fica limpo. Você consegue compreender de fato qual era a intenção do falante ao revelar o motivo porque ele não tinha ido à aula. O motivo pelo qual ele não tinha ido à aula é porque ele estava doente. Mas a frase estava extremamente desorganizada, sem lógica de organização. Então, quando isso acontecer, eu tenho aí a dificuldade na minha coerência, tá? Ele estava doente, por isso não foi à aula. Olha que beleza! Esse exemplo aqui é perfeito para tirar qualquer dúvida que tenha. Em cima, eu acabei de falar para vocês sobre a organização lógica, mas eu não fiz referência a uma conjunção. Por quê? O responsável pelas minhas conjunções, por esses elos que vão conectar uma expressão à outra, de fato é minha coesão. A minha coerência fala sobre a organização dessa frase. E a minha coesão vai ser o quê? As minhas relações desses conectivos dentro dessa frase. Ele estava doente, por isso, ou em função disto, não foi à aula. Então, eu tenho uma relação de consequência. Por esse motivo, ele não foi à aula. E qual é o motivo? Porque ele estava doente. Perfeito? Excelente. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Se teve alguma dificuldade, se teve alguma dúvida, anota aí, organiza direitinho, que vai chegar até mim e a gente faz aí um resumão, tá? Falando sobre o assunto. Beijo grande, saudades de vocês. Continuem se cuidando, fiquem em casa, se alimentem direitinho, façam os deveres, estudem. Tudo bem? Fique com Deus, beijo grande. A sua aula continua no próximo vídeo.